Cumprem-se hoje 35 anos da fundação da nossa central sindical, a UGT, União Geral de Trabalhadores de Portugal. Um aniversário que se comemora num período muito difícil, afirmarei mesmo sem errar, o mais difícil da nossa história de quase 40 anos de democracia. A UGT sempre pautou a sua intervenção de forma responsável, assumindo o diálogo e a negociação como as suas armas preferidas para atingir os seus objetivos, a defesa dos direitos dos trabalhadores portugueses. Nunca foi nossa opção a luta pela luta, mas sempre uma atuação consentânea com o espírito do compromisso, na obtenção de acordos que salvaguardem os esforços dos nossos sindicatos e dos trabalhadores que representamos. Lançar os trabalhadores para ações sem objetivos claros, que não procurem de forma indelével a obtenção de acordos negociados e os compromissos, nunca foi a nossa prioridade, nem a nossa linha orientadora. Sabemos que numa negociação não podemos ganhar tudo aquilo que almejamos, porque tal não é possível quando se negocia com outras partes, mas tentamos, isso sim, otimizar os nossos esforços e a nossa intervenção, mantendo sempre as linhas de diálogo, mesmo quando parece que tudo está inexoravelmente perdido. E esta continua a ser a nossa linha de atuação. Digam o que disserem os jornais, digam o que disserem os comentadores, esta é a nossa linha de atuação hoje e para o futuro. A presença hoje e aqui do representante de Sua Excelência ao Sr. Presidente da República, do Sr. Ministro da Segurança Social, em representação do Sr. Primeiro-Ministro, e de tantas outras individualidades com quem a UGT sempre manteve uma ligação cordial e institucional, são a prova de que, apesar dos momentos difíceis que vivemos, é possível eleger o diálogo social e político como a arma mais importante de que dispomos para, em democracia, lidarmos com os problemas que nos afetam de forma coletiva. A UGT, enquanto central sindical, representa trabalhadores que hoje, fruto das vicissitudes de um plano de assistência financeira internacional, sofrem diariamente a erosão do seu presente e não vislumbram um futuro promissor. E por isso, depois da apresentação de uma proposta de orçamento para 2014, extremamente penalizadora para as famílias portuguesas, cabe-nos ser a voz da indignação e da resistência a tão árduos sacrifícios que nos pretendem impor. E sem deixar cair aquilo em que sempre fomos exemplares, ou seja, percorrer a via do diálogo e da negociação para alcançarmos os objetivos possíveis, temos o dever de expressar com veemência que rejeitamos políticas de ultra-austeridade que não beneficiam o país e mobilizam parceiros empresariais e sindicais para, face a fatores inerentes a cada um, afirmarem que este não é o caminho para fazer sair Portugal da crise em que está mergulhado. O orçamento para 2014... O orçamento para 2014 não é amigo do emprego, nem estimula o crescimento económico, fatores que estiveram sempre presentes no último congresso da UGT de abril deste ano. Não há confiança na economia. Sem confiança, como é possível que os empresários portugueses invistam? Quem compra? Como se estimula o mercado interno? Que rendimento dispõem as famílias para reforçarem o consumo? E se não há investimento, como é possível que se criem empregos? A UGT tem trilhado nos últimos meses um caminho de maior contestação, mas sempre afirmamos que a nossa atuação se centrou nas políticas e não nas pessoas que governam. Por isso, foi possível manter linhas de diálogo que não esmoreceram. Antes, foram mantidas como forma de algumas medidas implementadas pelo Governo não terem recebido uma clara oposição da UGT, mas antes sugestões e pareceres, como é nosso dever social e democrático, que tentaram minimizar o impacto dessas medidas nos trabalhadores e nas empresas. Relembro a nossa posição construtiva na prorrogação extraordinária dos contratos a prazo, que, embora não concordando com o princípio, fomos ao encontro das preocupações de alguns parceiros sociais e empresariais. Ou o pagamento em 2014 do subsídio de Natal em duodécimos ao setor privado, embora tivéssemos defendido idêntico critério para os trabalhadores da administração pública. Ou ainda a nossa posição sobre a reforma do IRC. E embora mantenhamos uma opinião que essa reforma não deveria ser implementada tout court,
sem uma alteração noutros impostos, como o IVA da restauração, e a necessidade premente para o emprego e para as empresas da sua reposição na taxa dos 13%, ou ainda nos escalões do IRS, que permitissem às famílias disporem de mais rendimentos no final de cada mês. Não podemos esquecer os reformados e os pensionistas. Sabe o Sr. Ministro e sabe o país que a UGT rejeita a planeada convergência dos sistemas de pensões da CGE e da Segurança Social, sobretudo por pretender alcançar as pensões já em pagamento. Daí que não se espera da UGT uma posição de comodismo ou submissão em relação a uma matéria delicada e de grande alcance social. As premissas constitucionais dos cidadãos não podem ser diluídas a cada momento sob o argumento de um plano de assistência financeira internacional que tudo visa permitir ao nível dos direitos. Apelaremos aos deputados, ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Provedor de Justiça, para que promovam o desejável pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta e de outras normas que constam no Orçamento de Estado. E assumimos sem rebuço que somos daqueles que entendem que o Tribunal Constitucional existe e está consagrado para interpretar e defender a Constituição. E a UGT apoiará as decisões que legitimamente sejam produzidas pelo Poder Judicial. Não concordamos com alguns acórdãos até hoje produzidos, mas isso não nos levou a criticar o Poder Judicial, tal como outros o têm feito, de forma pouco cordata e deselegante, sobretudo tendo em conta as responsabilidades políticas que têm ou tiveram no país. E ainda mais criticável foi a de algumas instâncias internacionais terem alinhado em críticas contundentes ao Tribunal Constitucional, mostrando desrespeito por um órgão legítimo da democracia portuguesa. Relembro, nesta altura, que a UGT está solidária com os trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado, transportes e telecomunicações, que têm sofrido fortes penalizações nos seus salários e prerrogativas obtidas através da contratação coletiva, como se fossem os culpados da situação que o país atravessa. E por isso apoiamos e apoiamos a luta dos trabalhadores do CTT e de todo o setor de transportes públicos, que teve início no dia 25 deste mês de outubro e se prolongará até ao dia 8 de novembro. Apoiamos o dia de luta da administração pública de dia 8 de novembro, que visa expressar toda a indignação de centenas de milhares de trabalhadores com acusações na praça pública de serem os culpados da situação do país. E isto não é verdade. Não podemos estar de acordo com a teoria do empobrecimento, da redução de salários, da redução de pensões, da retirada de direitos conseguidos ao longo de dezenas de anos de negociação coletiva. Até esta está bloqueada por imposição da Troika. Por tudo isto, tudo faremos, de forma solidária e disponível, com todo o nosso empenhamento e capacidade de intervenção, para minimizar as consequências nefastas que estes tempos que vivemos provocam nas pessoas. Não podemos deixar de acreditar, nem podemos perder a esperança. A nossa luta é a luta por um futuro melhor, que cada vez se afigura mais distante. Mas se o cenário é de manifestações e de greves, quero reafirmar que manteremos o nosso espírito de diálogo na procura de soluções para o nosso país, seja com o Governo, seja com os parceiros sociais. Já agora, manifesto com regozijo a honra que a UGT sente em ter aqui presentes hoje representantes da CIP, da CAP, da CTP e da CCS, parceiros sociais com quem temos uma vida de longo caminho destes 30 anos. E com a presença do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Dr. Silva Peneda, está completo o circuito da concertação social. Só falta dar-lhe a necessária e desejável dinâmica para que funcione. E esse é um desafio que aqui deixo ao Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, que agora assume a função de Presidente da CPCS. Faça funcionar a CPCS, Sr. Ministro. O país precisa de uma concertação social forte, ágil, com verdadeiro espírito e diálogo social, porque as soluções nunca estão só de um lado. Não quero terminar a minha intervenção nesta sessão comemorativa dos 35 anos da UGT, coincidente com a passagem dos primeiros 6 meses da minha eleição como Secretário-Geral, para prestar um tributo a quem, de forma honrosa, disponível
dialogante e empenhada, procurou na sua intervenção político-sindical colocar sempre os trabalhadores em primeiro lugar. Sei que a sua atuação nem sempre foi compreendida, mas os órgãos da UGT sempre lhe deram a necessária autorização para assumir as suas responsabilidades enquanto líder da UGT durante 18 anos. Nunca foi um secretário-geral sozinho, nunca decidiu sozinho. Soube manter a unidade na UGT no mais absoluto respeito pelo pluralismo interno de quem pensa diferente, mas cujo objetivo é o mesmo, o de defender os trabalhadores que a UGT representa. Honro-me de o ter substituído, embora reconheça hoje que a tarefa é hercúlea. Até ao dia 21 de abril de 2013, ele foi o secretário-geral da UGT. Desde então, é um homem livre para fazer o que quiser e escolher o seu caminho com a liberdade que dispõe e que quiser trilhar. Nestes 35 anos que hoje comemoramos, tem uma enorme responsabilidade sobre si. Conseguiu manter-nos vivos e unidos, mais fortes e coesos, mais respeitados, durante grande parte da sua vida que dedicou ao movimento sindical. Para o bem e para o mal, será sempre lembrado pelos seus companheiros e camaradas, porque a história a todos nos julgará. Uma vez sindicalista, será sempre sindicalista. Minhas senhoras e meus senhores, peço a vossa aclamação para João Proença. Como o Carlos Silva referiu, como a Presidente Lucinda o referiu, o trabalho da UGT é um trabalho conjunto, solidário, entre dirigentes, entre trabalhadores da UGT, das organizações connosco que são da UGT, trabalhadores que representamos, trabalhadores que defendemos. E este trabalho conjunto sempre esteve presente e é essa a história da UGT, 35 anos de trabalho para construir um Portugal de progresso económico e social. Muito foi feito, infelizmente, muito falta fazer e, mais infelizmente, ainda muito hoje está a ser destruído neste momento. E por isso, o muito obrigado a todos por este momento, o muito obrigado a todos por este ato e pelas vossas palavras. Também dizer claramente os muitos parabéns à UGT pelo seu aniversário de 35 anos. A UGT foi construída num momento difícil. É bom lembrar este momento, o que se viveu em Portugal na luta contra a unicidade, pela afirmação do movimento sindical democrático, pela construção de uma democracia plural em que, quer nas empresas, quer nos sindicatos, quer na vida económica e social, de facto, a pluralidade estivesse reconhecida e a democracia plenamente afirmada. Não há democracia sem sindicatos livres e democráticos. E neste momento, mais do que nunca, Portugal precisa de um movimento sindical forte, reivindicativo. Portugal precisa, de facto, de um movimento sindical que afirme o seu protagonismo na luta, na defesa de melhores condições de vida e de trabalho. Sempre assumimos o diálogo e o compromisso como instrumentos fundamentais do movimento sindical, mas instrumentos fundamentais para defender os trabalhadores, para lutar por melhores condições de vida e de trabalho. Portanto, ao UGT, ao Carlos Silva, ao Lucinda, a todos vocês, força na vossa luta, força por um Portugal cada vez mais forte, mas também por um país com uma democracia fortalecida, porque se baseia no progresso económico e social. Muito obrigado.